Olá, meu querido, paz do Senhor Jesus para a tua vida, paz de Cristo esteja na tua casa, paz de Cristo esteja no teu coração. Mais uma vez aqui, pastor Adriano Moreira falando, nesse nosso projeto de uma igreja em sua casa, nesse projeto de poder alcançar muitas famílias, muitas casas, nesse projeto de poder falar com você, pelo menos uma vez ao vivo, né, na live, uma vez por semana, mas você já tem sido orientado por nós aqui em cada uma das nossas transmissões. A gente faz esse momento ao vivo, mas nós conclamamos você, convidamos você para você não só curtir, mas você também compartilhar com outros. E essa nossa transmissão ela fica no Facebook não só, mas também no YouTube. Então você nos procure lá, Adriano Moreira, você vai encontrar lá muitos outros vídeos, outros materiais. E faça uma inscrição lá, nos ajude para que a gente multiplique isso cada vez mais. E aperte o sininho também embaixo, onde você vai encontrar com certeza também a possibilidade de toda vez que uma nova transmissão for lá postada, você vai ser notificado, tá bom? Então, convide alguém para a nossa reflexão de hoje, o nosso propósito, o nosso projeto, você que esteja me ouvindo pela primeira vez, alguns já estão entrando aqui, nosso querido André, Douglas, André e Denise. Depois a gente vai ver tudo que vocês estão colocando aí, cumprimentando, deixando pedido de oração. Nosso propósito só para reafirmar com você. Número 1, a gente está orando com você e orando por você. Então, se você está acompanhado da família, que você possa assistir juntos, para que a bênção de Deus seja na sua casa. Após a transmissão aqui, de aproximadamente meia hora, você tem a possibilidade de prosseguir aí, refletindo, orando, meditando no texto, na palavra que nós estamos compartilhando. Fique à vontade. Você também possa compartilhar com outros, tá? Você chame outros aí também, dá uma dica aí para outros estarem junto com você também aí. Então, muitos irmãos, a irmã Janaína, irmã Patrícia, Deus abençoe vocês. E eu quero poder orar, tá? Com você nesta hora, para a gente refletir numa palavra muito importante, muito contemporânea para nós hoje. Irmã Noemi, Deus abençoe também, e a todos os outros que estão chegando aí. Então, chame outros, convide outros, mas eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração nesse dia, nessa noite, nessa oportunidade, a bênção de Deus sobre a tua vida. Irmã Vanusa também, ovelha do Senhor, Deus abençoe. Eu quero orar com você. Se você tem pedidos de oração, deixa aí os pedidos de oração, inscreva aí, não só nos cumprimente, mas deixa um pedido de oração. Eu sei que todos nós precisamos. Se é uma causa muito individual, particular, não precisa explanar, não precisa esboçar, mas peça oração. Se tem nomes, você também coloque aí, nós vamos estar orando no final, agora no início, no finalzinho, vamos estar orando por você, tá bom? No nome de Jesus. Se você está acompanhado, ore junto com esse alguém, tem essa possibilidade com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, tem essa possibilidade. Se você não está acompanhado de alguém, que você esteja nesse momento orando, se estiver em trabalho também, você seja sábio nesse momento de poder estar assistindo, mas não deixar de fazer o que você precisa fazer. Mas eu quero orar com você nesta hora. Eu quero pedir ao Senhor que te abençoe, que vá ao seu encontro neste momento, com bênção, com graça, com misericórdia, com consolo, com conforto, com sustento, com fortalecimento, que cuide dos seus, cuide da sua casa, cuide da sua vida, que a mão do Senhor esteja sobre ti, que a mão do Senhor esteja sobre a tua cabeça, sobre a tua vida. Eu quero orar com você nesta hora, em nome de Jesus. Pai eterno, eu quero mais uma vez te dar graças pela vida deste irmão, pela vida desta irmã, pela vida deste homem, desta mulher, deste casal, desses filhos, desses pais, desses avós, desses tios, desses sobrinhos, desses netos. Senhor, nós te pedimos por esse parentesco que o Senhor sabe qual é, te pedimos
por esta família que tu as conhece, te pedimos por essa vida que está tendo a possibilidade de, ou ao vivo, agora, estar nos ouvindo, nos assistindo, mas também aqueles que irão assistir depois, já gravado, já nos canais dos quais a gente aqui já tem falado. Senhor, que a tua mão poderosa esteja sobre esta casa, esteja sobre esta família, esteja sobre este lar, esteja sobre este casamento, esteja sobre esta vida. Que haja restauração de vida, que haja cura de enfermidade, que haja libertação de qualquer opressão, que haja fortalecimento de alma, que haja, Senhor, aquilo que é preciso com essa alma, com esse coração, com essa vida, com essa consciência. Traga renovo para essa mente, traga transformação para esse ser, que essa consciência seja hoje renovada na palavra. Permita que muitos que nos assistam nesta hora possam entender a verdade do Evangelho na alma, possam aprender mais de Ti, possam ter de verdade uma mente restaurada, transformada e produza em cada um destes consciência da palavra, consciência do Evangelho, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Oramos, Pai, mais uma vez, grato, mais uma vez, no nome eterno, no nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu querido irmão, eu quero compartilhar uma palavra com você. Nosso objetivo não é só orar, mas compartilhar uma palavra com você, para que o Senhor fale ao teu coração, para que o Senhor te desperte, para que o Senhor renove a sua consciência no Evangelho, para que o Senhor, nosso Deus, te abençoe de maneira especial. Deus sabe como você está, como está teu coração, como está tua alma, como está a tua vida. E eu sempre tenho uma palavra que nos vem ao coração para compartilhar com você. Mas Deus é que conhece de verdade, de fato, o que a tua alma precisa ouvir. Eu quero ler um texto que ele a priori parece um texto muito forte, muito agressivo de Jesus, mas ele nos traz uma reflexão importante. Evangelho de Mateus, capítulo 23, se você tiver um exemplar da Escritura, ou talvez algum outro meio de chegar a esse texto, você possa fazer nessa hora junto comigo. Se não, você ouça, apenas ouça, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então você pelo menos ouça. Mateus 23, Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 24. Só para você entender um pouco só do versículo, a princípio, Jesus ele está num grande sermão. Um sermão que ele está fazendo para todos os chamados escribas e fariseus da sua época. Os escribas e fariseus da época de Jesus eram homens muito religiosos, mas nada espirituais. Homens que tinham muitas dificuldades, mas que estavam tendo a principal dificuldade, que era de verdade de ouvir a palavra, de viver a palavra, e eles inclusive cobravam muito dos demais e não viviam como deveriam viver, né? Vários irmãos estão chegando aqui também, irmão Celso, irmão Marcos, Idrica, nosso evangelista Elias, Deus abençoe. Mateus 22, 23 e verso 24 diz assim: condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Vou repetir, a palavra é forte de Jesus. Condutores cegos, é um ponto de exclamação, que coais um mosquito e engolis um camelo. Entre tantas coisas que Jesus criticou a esses escribas e a esses fariseus, uma delas foi relacionada a essa questão de que eles eram condutores porque se sentiam líderes, se sentiam aqueles que tinham o que dizer aos outros, orientar os outros. Por isso Jesus os chama de condutores. Mas Jesus faz uma crítica forte, dizendo que eles eram condutores cegos, porque eles estavam coando mosquitos, mas estavam engolindo camelos. Jesus usa essa figura de linguagem, tem um contexto mais específico, mas eu quero só chamar a atenção de que Jesus está especificamente
fazendo uma crítica relacionada ao fato de que eles estavam conseguindo, na pregação, na vida e no contexto, coar mosquitos, mas engolir camelos. Vamos entender o que Jesus está dizendo sobre isso? Primeiro, Jesus está falando de hipocrisia dos fariseus. Jesus está batendo de frente com uma liderança que ensinava o que não praticava, que criticava o que não era ação na sua vida. Ou seja, hipócrita, que vem do grego hipócritos, hipocrisia, é ser ator, é ser representante. Jesus os chama de hipócritas, você vai encontrar nos textos mais à frente, versos 27, por exemplo, Jesus chama-os de sepulcros caiados, sepulcro pintado, né? A gente sabe o que tem dentro de um sepulcro, apesar dele estar por fora pintado, com flores em volta, coisas dessa natureza. Mas Jesus está aqui dizendo exatamente que eles estavam sendo hipócritas na vida, porque eles estavam tendo, entre tantas práticas, a prática de estarem vivendo uma coisa, ensinando outra, pregando outra, e Jesus chega a dizer que eles estão em uma dessas ações, coando mosquitos e engolindo camelos. O que Jesus está dizendo é que eles procuravam e se preocupavam com coisas pequenas, com coisas de menor importância e de menor valor na vida, mas ao mesmo tempo eles buscavam dar importância às coisas de maior valor. Eles estavam, na verdade, se preocupando com coisinhas menores, com coisinhas de pouco valor, e estavam negligenciando, melhor dizendo, negligenciando as coisas de maior valor. Aí é onde Jesus entra, dizendo que vocês estão coando mosquitos. Vocês estão deixando com que coisas de menor valor sejam impedimentos, sejam empecilhos, sejam barreiras para que coisas de maior valor sejam valorizadas, sejam prestadas a atenção, sejam praticadas, sejam ensinadas, sejam observadas, sejam discernidas. Eu quero dizer para você que a Bíblia nos ensina a valorizar pequenas coisas. Pequenas coisas como um abraço, pequenas coisas como um olhar, pequenas coisas como o apertar a mão, pequenas coisas como estar com quem se ama em um momento tão importante, pequenas coisas como sentar ao redor da mesa. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando que eles estão vivendo uma religiosidade que só prestava atenção em detalhes. Eles estavam vivendo uma religiosidade que só prestava atenção naquilo que Jesus chama de mosquitos, que eram muito bem coados por eles. Coisitas que até hoje têm impedido gente de entender a palavra, que têm impedido gente de encontrar Deus, que têm impedido gente de encontrar o eterno, que têm impedido gente de entender a palavra. Porque às vezes nós ficamos só preocupados com as coisas pequenas. Eu quero chamar a sua atenção, dando alguns exemplos do que é coar mosquitos e engolir camelos. Nesse contexto específico, você, antes de contextualizar, nesse contexto específico, Jesus está falando, por exemplo, daqueles homens que ficavam muito preocupados com quem comia ou não a carne de porco, com quem estava guardando o sábado ou não, com quem estava orando os 3 horários específicos na praça ou não, com quem estava fazendo essas coisas de menor valor. Eles estavam deixando, inclusive nesse contexto, Jesus fala até da prática do dizimar, onde eles estavam dando dízimo do cominho, né, e da hortelã, mas estavam esquecendo de outras coisas mais importantes, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Então Jesus disse assim, vocês devem fazer essas, mas sem esquecer aquelas. Pequenas coisas que são aquelas coisas que não fazem a diferença para o bem.
Pequenas coisas que são aquelas que não fazem a diferença, que constrói, pequenas coisas que não edificam, pequenas coisas que só se tornam barreiras. Jesus está dizendo isso. Quando Jesus então está usando essa figura de linguagem, quando mosquitos, mas engolindo camelos, olha que a figura é forte, é radical, né? Imagine o que é engolir um camelo. Mas Jesus está dizendo que muitas vezes na vida a gente é capaz de ver um pormenor sem muito significado, um pormenor que não fará grande diferença para o mal, mas a gente acaba tornando, porque a gente presta atenção, mas a gente deixa passar uma coisa enorme, uma coisa que deveria ser chamada atenção, que deveria ser atendida, que deveria ser discernida. Então deixa eu dar alguns exemplos de quando é que nós comemos mosquitos e engolimos camelo. Porque talvez você na sua família, você no seu trabalho, você na sua igreja, você que nem cristão é, mas que no seu dia a dia, nos relacionamentos, não sabe por que tem passado por tantas coisas, tem enfrentado tantas situações, porque talvez você seja aquela pessoa que só sabe coar mosquitos. Aquela pessoa que só sabe prestar atenção no mínimo detalhe. Aquela pessoa que só sabe criticar e chamar a atenção daquele pormenor. Mas você não consegue enxergar aquilo que de fato deveria enxergar. E aí coisas maiores vão passando batido, vão passando ligeiro, vão passando sem que você perceba. Talvez é aquela pessoa que te ama, aquela pessoa que se relaciona bem com você, aquela pessoa que te traz muitas alegrias, mas que talvez só porque um dia chegou atrasado num compromisso, talvez porque no dia do seu aniversário esqueceu de te dar o parabéns, ou porque de repente, sei lá, qualquer coisa assim menor não aconteceu como você pensa ou acha que deveria acontecer, você põe aquela pessoa num pacote, né? Faz-se engolir o camelo, mas fica coando o mosquito. Ou então talvez é aquela pessoa que tem errado tão grandemente sobre tantas coisas nas quais você não presta atenção, mas aí uma coisa desse tamanho, pequenininha, você faz aquele grande estardalhaço que aquela pessoa acabou fazendo. Então isso é coar mosquitos e engolir camelos. Deixa eu dar alguns exemplos. Jesus, quando ele está dizendo que nós comemos mosquito, engolimos camelo, isso é na religiosidade, isso é na profissão, isso é em qualquer que seja a situação. Outras ovelhas nossas estão chegando aí, irmão Rose, Deus abençoe. Você está exatamente cometendo o mesmo erro desses fariseus, desses escribas. Então vamos dar alguns exemplos. Número 1. Eu como mosquito e engulo camelo quando eu valorizo mais o carisma de alguém do que o caráter. Nós temos uma tendência muito grande de admirar quem é carismático, quem fala bem, quem canta bem, quem se veste bem, quem se apresenta bem, quem se relaciona bem, quem expulsa bem demônio, quem cura bem os enfermos, enfim, carisma. O carismático nós normalmente aplaudimos, nós normalmente dizemos, beleza, nós normalmente dizemos que Deus é com esse alguém, mas nós pouco pensamos sobre o caráter desse alguém. Por isso Jesus está dizendo que quando eu olho para alguém e só o admiro pelo seu carisma e chamo-o de homem de Deus, de serva de Deus, mulher de Deus e qualquer coisa nessa natureza, eu estou coando um mosquito e estou engolindo um camelo. Eu estou olhando para o carisma de alguém, mas às vezes é alguém com muito carisma, mas com nenhum caráter. Alguém que não vale nem o que come. Alguém que não vale nem 30 moedas de prata. Alguém que não vale exatamente, absolutamente, completamente e quase que eternamente nada. Isso é coar mosquito, engolir camelo. É quando a gente valoriza carisma, mas não valoriza caráter. Deus está dizendo para você que é começar por você mesmo. Valorize o caráter. Valorize o que se é, não o que se faz. Valorize o que se é, não o que se fala, o que se realiza. Valorize isso, isso é valorizar caráter e não carisma. Que bom quando nós temos o caráter junto com o carisma. Mas quando se tem só o carisma, é desgraça total. Coamos mosquitos e engolimos camelo quando nós pensamos que a quantidade do tempo
é maior, é mais preciosa, é melhor do que a qualidade dele. Às vezes a gente fica pensando que só porque nós estamos, sei lá, quanto tempo na presença de Deus, a gente é um bom cristão. A gente é o que Deus quer que a gente seja. E menospreza quem chegou ontem muitas vezes. Mas esse que chegou ontem talvez tenha uma qualidade de tempo na vida cristã do que eu e você, que temos muito tempo de vida cristã. Às vezes eu valorizo muito aquela pessoa que ficou 3 horas de joelho orando. Ela teve tempo. E que bom. Mas talvez quem só orou 5 minutos teve mais qualidade de tempo de oração do que quem orou 3 horas de joelhos ou com o rosto no pó. Eu e você coamos mosquito e engolimos camelo quando eu estou pesando muito mais a quantidade do tempo, seja lá do que for, e não a qualidade dele. O que Jesus me ensina é a qualidade do tempo, da oração, da leitura da palavra, do culto, do meu trabalho, de estar com quem eu digo que amo, de estar com os meus, de estar com a família, de estar na presença de Deus em oração, em culto, de estar em qualquer situação. É a qualidade desse tempo, não é a quantidade. Porque você pode ter pouco tempo, mas um pouco tempo precioso, bem aproveitado e de qualidade. Coamos mosquito e engolimos camelo quando a gente só pensa e só pesa a quantidade do tempo. Aí muitas vezes a gente bate no peito e diz assim, há tanto tempo, tô aqui há tanto tempo, faço isso há tanto tempo, tanto tempo. Talvez você tenha muito tempo, mas não tenha qualidade do tempo. Coamos mosquito e engolimos camelo quando nos importamos muito mais com o exterior do que com o interior. É aquela pessoa que só consegue avaliar o outro a partir do externo, a partir daquilo que se apresenta. Aí eu digo que você é alguém do bem, talvez pela maneira como você se veste, ou pela maneira como você penteou o seu cabelo, ou pela maneira como você se comporta, ou pela maneira como você cruza suas pernas, não sei. Nós coamos mosquito, engolimos camelo quando a gente começa a dar importância ao exterior das pessoas, ao nosso exterior. Quando a gente percebe que é aquela frase do karaokês que a gente diz assim, é coisa para inglês ver. Quando a gente só quer apresentar-se de maneira que todos aplaudam, que todos fotografem, que todos digam que apresentação extraordinária. Mas a gente esquece do interior. E é isso que Jesus está dizendo para essa gente. Nos versículos mais à frente desse texto, de Mateus 23, Jesus chega a chamá-los de sepulcros caiados. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Exatamente isso. Olha, vocês por dentro estão podres, por dentro não tem vida, por dentro é nada para se cheirar e nem para se ver que seja agradável, mas por fora está pintadinho, está bonitinho. Coamos mosquito e engolimos camelo quando a gente dá importância ao externo, dá importância ao exterior. A consequência natural, meu querido, seria que o nosso externo ele fosse a consequência do interior. Se eu sou do bem, eu vou externar o bem. Se eu sou da paz, eu vou externar a paz. Se aqui dentro eu estou tranquilo, por fora também eu vou estar tranquilo. Deveria ser assim, mas não pode ser o inverso. Não é pelo meu externo que eu digo que o interno é tão bom. Não, é de dentro para fora, não de fora para dentro. Então a gente colhe mosquitos e engole camelos quando a gente se importa muito com o exterior e não com o interior. Coamos mosquito e engolimos camelo quando a gente só presta atenção na ação, na atitude, mas a gente não valoriza a intenção, a gente não valoriza a razão, a gente não valoriza a motivação. Para Deus, sempre o que é pesado é a motivação do teu coração. Para Deus, o que é pesado é só a razão pela qual você é e faz o que faz e é o que é. E vai onde vai, realiza o que realiza e fala o que fala. Ou não fala o que não fala. Qual é a intenção?
Aí a gente coa o mosquito porque a gente acaba ficando prestando atenção na atitude somente. Ainda que as ações, normalmente, revelam as nossas intenções, revelam as nossas motivações, revelam as nossas razões. Todavia, muitas vezes as nossas ações elas não revelam as intenções. Por isso a gente coa mosquito e engole camelo quando a gente está olhando somente para as atitudes. Então não fique centralizado nas ações, porque às vezes alguém pode ter até uma ação muito negativa, muito ruim, mas ele só foi infeliz. Mas a intenção foi boa. Quantas vezes os pais erram até na educação com os filhos? Por quê? Porque teve uma ação não muito legal, teve uma ação não muito boa. De repente bateu mal batido, corrigiu mal corrigido, mas qual foi a intenção desse pai, dessa mãe? A motivação, a intenção foi boa, foi de educar, foi de livrar de alguma coisa, foi de, enfim, de ajudar. Por isso que eu preciso não coar o mosquito e engolir o camelo numa situação dessa. Eu preciso prestar atenção para não ficar olhando para o detalhezinho e esquecendo aquilo que tem maior valor, aquilo que tem maior importância. Quando é que eu coo o mosquito e engulho o camelo? É quando eu me preocupo com o que entra pela boca, mas não com o que sai dela. Jesus chegou a dizer isso. Isso ainda é um problema entre muitos cristãos, entre muita gente. Muita gente preocupada com o que você come. Aí diz que isso aqui não pode comer, aquilo ali não pode comer, aquilo ali não pode beber, aquilo ali não pode beber. A gente fica tão preocupado com isso. Claro, evidente que se você tem que pensar no seu colesterol, você tem que pensar na sua pressão, você tem que pensar na glicose, você tem que pensar em muitas outras coisas. Sim, a gente precisa prestar atenção se come muito doce, se come muito sal e por aí afora, muita gordura. Mas não é nesse o sentido da preocupação do que comemos. Muitas vezes a gente fica preocupada no sentido religioso, no sentido espiritual, de tanta coisa que se come, mas a gente não presta atenção no que sai. E Jesus também chama a atenção deles porque tem um momento em que Jesus, está lá em Mateus 15, que Jesus, lá pelo verso 8, ele é recriminado por aqueles fariseus, a mesma turma, dizendo: vossos discípulos estão comendo lá, nem lavam as mãos, estão comendo isso, estão comendo aquilo, e nem lavam as mãos. E Jesus chega e diz para eles assim: ô meus queridos, o que contamina o homem não é o que entra pela boca. O que entra pela boca passa pelo aparelho digestivo e sai, vai embora. Mas o que sai da boca é o que vem do coração. Aí a gente continua coando mosquito, peneirando mosquito, engolindo camelos quando a gente se preocupa com o que entra pela boca, com o que se come, com o que se bebe, como é que se está, mas a gente não se preocupa com o que sai da nossa boca. Aí o que sai da nossa boca muitas vezes ofende, mata, desconstrói, destrói, faz tanta coisa que a gente depois não sabe, porque as pessoas ao nosso redor estão depressivas, estão ofendidas, estão amarguradas, porque o que vem saindo da nossa boca não é nada que edifique ninguém. Eu quero encerrar essa palavra te fazendo duas perguntas em cima desse tema. Se você disser: pastor, qual o tema dessa reflexão? Coando mosquitos, engolindo camelos. Então a minha pergunta são duas em cima desse tema. Você tem coado muito mosquito na sua vida? Você tem sido desse que vive de paneira na mão coando mosquito? Você é desses que só presta atenção nos mínimos detalhes? Você é desse que só cobra os mínimos detalhes? Você é desse que só presta atenção nas pequeninas coisas que não farão a grande diferença na vida, no relacionamento, na família, no trabalho, na igreja, sei lá mais onde for? Você é esse que vive de peneirinha na mão, coando mosquito, coando mosquito, coando mosquito, prestando mais atenção nos mínimos detalhes? Aí às vezes é igual aquele grande orador de uma formatura, o grande orador de um evento especial, um apresentador do programa. De repente o cara fez uma grande oratória, uma grande apresentação. Você prestou atenção na cor do sapato, você prestou atenção na gravata que estava meio tortinha, você prestou atenção talvez no cabelo que não estava lá muito bem penteadinho. Aí você
perde toda uma coisa legal que aconteceu, boa que aconteceu, porque você ficou todo o tempo prestando atenção numa coisinha mínima que poderia muito bem ter deixado para trás. Isso é coar mosquito. Você é essa pessoa que vive coando mosquito, que só presta atenção nos detalhes, que só cobra os detalhes, que muitas vezes até se cobra só nos detalhes. Você é essa pessoa? E a segunda pergunta é justamente essa. Você é essa pessoa que vive engolindo camelos, que não consegue prestar atenção nas grandes coisas, que não consegue perceber as grandes coisas, tanto para o bem quanto para o mal? E quando são grandes coisas para o bem, você não consegue aproveitá-las, você não consegue discerni-las, você não consegue abraçá-las, você não consegue dizer que coisa maravilhosa. E ao mesmo tempo, se for para o mal, você deixa que aquilo te atropele na vida. Você é essa pessoa que não consegue prestar atenção naquilo que é valor. Deixa eu dizer uma coisa para você. A vida, ela é carregada de duas coisas. E eu fecho aqui essa reflexão com você. Na vida você tem preço e você tem valor. Já disse isso muitas outras vezes. Vale a pena repetir mais uma vez. O que é preço? Preço são esses mosquitinhos que a gente fica tentando peneirar. Preço é aquilo que se vende, aquilo que se compra, aquilo que se negocia, aquilo que se barganha, aquilo que não tem peso de significado na nossa vida. É preço. É mosquitinho. Mosquitinho que a gente não precisa ficar todo o tempo com peneira na mão, preocupado para peneirar. Mas o que é valor? Valor é aquilo que não se compra, é aquilo que não se vende, é aquilo que não se negocia, aquilo que não se barganha, é aquilo que se guarda, é aquilo que se abraça, é aquilo que você não tem o que dizer a respeito no que tange a negociação e nem desperdício, porque é valor. Essa é a diferença. Mosquitinho, que se a gente fica tentando coar, é preço. E camelos que a gente vai engolindo, porque a gente vai deixando passar, é que muitas vezes são os valores, ou as coisas que são importantes, para o bem ou para o mal, para a gente saber discernir na vida. Então reflita se você é essa pessoa do coador de mosquito e se você é essa pessoa engolidor de camelos. Porque o que Jesus está dizendo para você é: presta mais atenção nos camelos e menos atenção nos mosquitos. Camelos são maiores, camelos têm mais peso, camelos são gritantes, camelos fazem a grande diferença. Mosquitos nem sempre vão fazer grandes significados na sua vida para o bem ou para o mal. Eu quero orar com você porque talvez você não esteja tendo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida, no seu contexto de vida, bons resultados porque você tem sido ou o que só coe os mosquitos e engole os camelos, ou uma só coisa, ou as duas coisas juntas. Eu quero orar com você nesta hora, em nome de Jesus. Se você estiver acompanhado, ore aí de mãos dadas com esse alguém, dentro dessa palavra, pedindo a Deus que te abençoe, para que você não seja o coador de mosquitos e engolidor de camelos. Deus eterno, mais uma vez eu te peço sobre esta vida que está aí nos ouvindo, esta vida que está nos assistindo. Muitos aqui a gente já sabe que estão aí assistindo ao vivo, a cores e agora. Outros nos ouvirão, nos assistirão depois. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, não deixe que esta vida continue coando mosquitos. Que essa vida fique nos detalhes, detalhes que não fazem a diferença, detalhes que não acrescentam, detalhes que não dão significado, detalhes que não dão sentido e que acabam deixando passar grandes coisas. Coisas para o bem, que devem ser aproveitadas, coisas para o mal, que precisam ser evitadas. Então são pessoas que vão coando os mosquitos, mas continuam engolindo os camelos. Guarda-os, para que o contexto de vida, o contexto de família, o contexto de trabalho, o contexto de vizinhança, o contexto social seja melhor. Porque enquanto, Senhor, cada um de nós continuar engolindo camelos e coando mosquitos, nós não poderemos culpar nem ao Senhor, nem aos demônios, ou a Satanás, ou ao diabo, pelas coisas que não estão acontecendo como deveriam, nem tampouco as coisas boas
que nós gostaríamos que acontecesse. Guarda cada um destes teus filhos, desses teus servos, desses que também estão te ouvindo, ainda não tiveram compromisso contigo, para que a gente possa aprender a não coar mosquitos com a intensidade que coamos e nem engolir camelos do jeito que temos engolido. Guardamos assim esta palavra na alma e no coração e te pedimos, socorre-nos, ajude-nos em nome de Jesus. Meu querido, Deus te abençoe na noite deste dia e mais esse privilégio e mais essa oportunidade. Eu peço a você que você deixe o seu pedido de oração, a gente vai ler cada uma das colocações aí, tá? E vamos responder, tá bom? A gente não responde na hora da transmissão, a gente responde depois. Vamos estar orando pela tua causa, pela tua necessidade e que você compartilhe com outros. Pega aí esse link aí, joga aí pelo teu Zap, joga aí pelo teu Face para muitas outras pessoas, para que essa pessoa também seja alcançada, seja abençoada e o nome do Senhor seja glorificado na vida de tantos, na vida de muitos. Beijo no seu coração, Deus te abençoe de maneira rica e abundante e até a próxima terça-feira às 22 horas, assim